Ora, ora, ora. Tudo bem? Me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá com muito eco, eu esqueci de pegar o fone. Tá muita reverberação? Tem um eco, mas nada, nada, Tá, eu só vou nada. pedir para Se trazer para você cá. quiser ir lá, Não, não vou pegar. Alguém tá traz aqui bom, para mim. Obrigado. tá bom. Beberibe, no Ceará, Rio Grande do Norte. Ó, Thaís, minha querida. Muita gente boa, viu, Tava? Tô vendo. Um Já abraço a entrou. todos. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Para minha imensa satisfação, Eduardo Talamini aceitou meu convite para conversar hoje com todo mundo, para tratar com vocês de um tema que me aflige há algum tempo. E eu não sou um grande especialista nisso, mas sou um curioso. E resolvi convidar um enorme especialista sobre o assunto, talvez um dos principais hoje no Brasil, Eduardo Talamini, que é mestre, doutor, livre docente pela USP, professor associado da Federal do Paraná, meu amigo há 20 anos, um autor inevitável do direito processual brasileiro, que transitou sobre diversos temas, não é um autor de um tema só. É difícil não ter uma grande área do processo que não tenha um trabalho relevante de Talamini, que escreveu monografias muito importantes sobre ação monitória, sendo que é uma monografia avulsa, escrita, talvez o primeiro livro dele, salvo engano, o primeiro livro dele, escrito mesmo antes da dissertação de mestrado, depois um sobre tutela específica, dos deveres de fazer e não fazer, um sobre coisa julgada e a sua revisão, a sua tese de docência, infelizmente inédita até hoje, sobre jurisdição constitucional, é um grave ilícito acadêmico que Talamini cometeu de não ter publicado sua tese. Ele tem inúmeros artigos, tem um curso famosíssimo, né, curso avançado de processo civil, que eu cheguei a estudar na faculdade no meu último ano. Não foi na faculdade, foi o primeiro livro que eu usei como base para poder fazer as minhas aulas quando eu comecei a dar aula, que ele escreve com Vamber, em 4 volumes, publicado pela RT. Um autor enorme do direito brasileiro. Tala, eu lhe chamei, fiz essa apresentação, vou passar para você falar, mas antes eu já vou passar com uma provocação, que aí você já se apresenta, já dá bom dia a todo mundo e a gente já começa o nosso diálogo. A minha provocação é a seguinte: quando eu leio sobre prova na arbitragem, leio quem escreve, vejo um pouco da prática, e vejo inclusive a experiência internacional, eu vejo que ainda há uma forte percepção do árbitro como uma figura proeminente na produção de prova, a ponto de a lei brasileira, que é de 96, falar do poder instrutório do árbitro, falar em livre convencimento do árbitro, num contexto de percepção de poder do juiz, que eu não sei mais se é a percepção que serve para o processo estatal, quanto mais para o processo arbitral. A impressão que eu tenho é de que é um eco de um tempo que talvez não se ajuste mais à nossa realidade. Queria lhe ouvir sobre isso. É a primeira das várias provocações que eu vou lhe fazer, mas agora a palavra é sua. Se apresente. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço esse convite, fiquei muito feliz com ele. É uma imensa alegria estar aqui com você e com todos os nossos amigos. Agradeço a super gentil apresentação e acolhida. E, enfim, vou estar aqui disponível para esse debate na medida do possível. Essa primeira pergunta sua, essa primeira questão sua, de fato é muito interessante. A primeira é uma questão de contexto histórico da lei brasileira. Ela se preocupou na época em cercar-se, digamos assim, ou conferir, né, a comunidade, digamos assim, todas as garantias possíveis para que a arbitragem fosse legítima e fosse bem aceita. Né? Então, me parece que, em primeiro lugar, o que houve foi algo nesse sentido, uma estratégia do legislador. Eu costumo dizer que a Lei 9.307 é uma lei boa e que pegou. Né? Tem leis boas que não funcionam, outras Verdade? que funcionam e não prestam, mas essa é uma daquelas. Eu costumo colocá-la ao lado da 6404, das sociedades anônimas, da própria lei da ação popular, que está aí até hoje, como aquelas leis que, né, que encaixam. E então, em parte, certamente foi isso.
houve preocupações estratégicas, essa não foi a única. Por exemplo, na homologação da sentença estrangeira, trataram já na época de replicar o modelo da Convenção de Nova York, para a hipótese de a Convenção não vir a ser, no futuro próximo, ratificada, e assim por diante, né? Então, em grande medida, eu acho que essa é uma das questões, porque, de fato, um modelo arbitral muito frequente, até um modelo típico dentro de certos setores de conflito, por exemplo, em certos casos de litígio de seguro, é um modelo de arbitragem puramente documental, em que as partes, portanto, ao elegê-lo, abdicam de qualquer outra modalidade probatória que não documento. Portanto, já aí não se põe esse livre convencimento do juiz. E essa é uma discussão presente em arbitragem. As partes podem pactuar a limitação probatória e prevalece o entendimento de que sim. Eu concordo, eu acho que não há diferença substancial do tema no processo estatal e no processo arbitral. Os termos da questão são são os mesmos, né? E, portanto, aquilo que seja possível nesse campo na arbitragem é possível no judiciário. Eu acho também, só colocando aqui um ingrediente adicional e saindo um pouco do núcleo central da discussão, é que negócios processuais como esse, que interferem sobre o próprio resultado do processo, pois se eu estabeleço como regra de negócio processual nesse primeiro aspecto, que só se vai usar documento, e no processo em que eu me comprometi a só usar documento, eu deixo de provar um fato que efetivamente ocorreu, que seria constitutivo do meu direito ou extintivo do direito do meu adversário. Eu deixo de provar porque não pude usar nada além de documento, esse fato só seria comprovável de outra forma, eu terei ali suprimido o meu direito material. Portanto, o que eu ia dizer é que esses negócios processuais têm uma repercussão substancial, material, e, portanto, eles pressupõem uma disponibilidade que também em algum grau, do direito material. O que não é como regra, insisto, o que não é como regra exigido para que se pactue a arbitragem ou para que se pactue qualquer outro negócio processual. Mas esses negócios processuais vão ter essa repercussão. Então, essa seria uma ponderação que eu faria. E daí eu ligo essa ponderação à outra. Temos de considerar que a nossa lei de arbitragem não é uma lei de arbitragem comercial, não é uma lei de arbitragem privada, né? É uma lei de arbitragem que se presta, que serve para todas as modalidades de arbitragem, inclusive aquelas que envolvem conflitos da administração pública, nos quais, eventualmente, essa carga de disponibilidade é um tanto menor. Então, sobre esse aspecto, e muito provavelmente não era nisso que se pensava naquele momento, quando se colocou isso na lei, sobre certo aspecto também até isso, até esse, digamos assim, esse aspecto um tanto arcaico que está na lei, ele tem lá hoje uma função adicional de dar mais conforto, por exemplo, para os litígios da fazenda pública. Eu acho que, em linhas gerais, Agora, diria isso. Entendi. Muito boa a sua contextualização histórica e gostei bastante. E aí fico com a seguinte questão, remanesce para mim uma questão. Se a gente pudesse dizer, eu acho que isso já há um certo... Na medida em que isso pode ser consenso, eu acho que já há um certo consenso se informando em relação ao poder instrutório do juiz estatal, de que ele será calibrado a depender, supondo que ele é constitucional, supondo ser constitucional o poder instrutório, vamos supor isso, supondo que pode o legislador atribuir poder instrutório para o juiz em algumas circunstâncias, me parece que há um certo consenso de que esse poder ele vai ser calibrado para mais ou para menos, a depender de variáveis do caso. Se o caso se envolve vulneráveis, se envolve direitos indisponíveis, se o processo é conduzido por substituto processual, enfim, variáveis vão calibrar para mais ou para menos esse poder instrutório do juiz estatal, supondo que ele é constitucional. Você acredita que a gente pode partir de uma diretriz de que, em relação à arbitragem, o poder instrutório do juiz ele tende a ser menor, ele começa numa calibragem menor, e aí você pode calibrar para mais a depender de algumas variáveis? Quer dizer, seria o contrário do poder do juiz, que começaria numa calibragem intermediária ou para mais, e aí você calibra para menos. O do árbitro, você já começaria numa calibragem menor e você calibra para mais, ou não? Você acha que é a mesma coisa? Eu acho que se isso acontecer, é muito mais uma constatação de ordem prática, tendo em vista, digamos assim, a modalidade mais frequente de conflito que tem sido levada à arbitragem, alguma coisa assim. Você diria, normalmente são conflitos
Travou para você minha imagem? Tá bom aí? Tá indo bem a Não, eu tô ouvindo tudo, tô ouvindo tudo, eu tô ouvindo tudo. A imagem, às vezes, a falha um imagem que pouco, tá mas aí? eu tô ouvindo. Hoje tá bom. Hoje está excepcionalmente assim para mim, não tenha acontecido isso, mas hoje está acontecendo. Mas o que eu dizia é que talvez porque o litígio médio, o litígio mais frequente da arbitragem, seja mesmo de direito privado entre entidades privadas e por diante. E daí, então, nós partiríamos lá, dentro dessa calibragem, partiríamos de um ponto em que os poderes do juiz justificam-se menos ou são menos necessários ou coisa que o valha. Mas eu nunca tinha pensado nesses termos necessariamente de que haveria esse ponto de partida diferente. O que eu me permito fazer é uma constatação de ordem prática e menos científica, da verdadeira contradição que existe entre o discurso teórico e a realidade do processo judiciário versus a arbitragem. É no processo judiciário que a gente sempre ouve o discurso de que o juiz, sobretudo em certas esferas de litígio, que o juiz tem de ter uma atuação proativa na instrução probatória, que ele tem todos os poderes, inclusive de iniciativa probatória e tudo mais. No entanto, na prática judiciária, isso é muito incomum, porque um juiz tem milhares de casos para conduzir. Já um árbitro com seus... Tudo bem, tem árbitro hoje que conduz 50 arbitragens, mas não é o normal e talvez nem o recomendado. Mas lá um árbitro que esteja conduzindo 4 arbitragens, 6 arbitragens, 14, 15 arbitragens, quando muito, ele vai ter muito mais tempo para notar eventuais graves lacunas instrutórias para ter de exigir ali alguma instrução probatória, né? Portanto, então eu até tenho dúvida se a prática reflete essas diretrizes teóricas que nós estaríamos aqui sustentando. E na minha experiência como árbitro, eu tenho visto isso com razoável frequência, situações, casos em que acaba havendo alguma instrução probatória de ofício. Eu vivencio isso atualmente em uma arbitragem específica. Tudo bem, envolve um ente da administração pública, isso talvez justifique algum tratamento diverso, mas o que se vê é que com alguma frequência o árbitro, ou ele mesmo determina a prova, ou ele incita, conclama, né, a que as partes façam isso, percebendo uma lacuna. Né? Eu lembro de outra arbitragem que numa instrução probatória no meio do ano passado, ao final da audiência, eu reuni as partes e disse, vejam, existem lacunas aqui nesse ponto. Está difícil até para julgar com base em distribuição de ônus da prova, desse jeito. Os senhores invocam reiteradamente, por exemplo, o depoimento de uma pessoa e ninguém trouxe para ouvi-la. Continuaram não a trazendo, era uma questão estratégica de litígio, eu não a chamei também. Então, serve até como um depoimento. Eles exercissem esse poder instrutório? Não. Se elas insistirem em não trazer aquela pessoa, mas o árbitro tem mais condições de fazer isso do que um juiz que cai no caso no dia da audiência, né? Então, deixo registrado esse relativo descompasso entre o que seria a teoria e a realidade, derivada de melhores condições Muito bem. de trabalho. Eu já estou em 8 arbitragens como árbitro. Não sou um árbitro frequente, nem gosto muito de ser, mas sou. Às vezes me chama, eu vou. E quando você vai, você tenta fazer o seu melhor trabalho. Eu sempre me senti um pouco assim, estranho quando eu provocava as partes a produzir as provas que elas queriam, elas não estabeleciam um determinado meio de prova e eu parti para cima e estabelecer de ofício. Aquilo nunca me foi algo que me agradava no contexto de arbitragem. Mas tudo bem, vamos a um outro ponto. Outro ponto é o seguinte, eu queria, Talamine, você que é um especialista muito notório e notável, seja porque você é muitas vezes árbitro, seja porque você advoga em arbitragem, que você explicasse para quem está nos ouvindo sobre o papel das regras da IBA, da International Bar Association, sobre colheita de prova, sobre produção de prova, que é um conjunto de diretrizes que tem natureza de soft law, mas que cumpre um papel quase normativo, né? Quase normativo nas arbitragens, sobretudo nas arbitragens internacionais, porque parece consolidar boas práticas de produção de prova em arbitragem, embora ainda muito ligados ao papel do juiz, pelo menos a minha impressão, quando vejo as IBA,
IBA Rules, é a de que o juiz ali é o grande protagonista da história, o juiz caso Arthur, né? O grande protagonista da história. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal isso. Qual é a sua impressão sobre as IBA Rules of Taking Evidence? A sua impressão da prática delas, se você gosta delas, qual o papel delas, qual o papel da soft law na produção de prova na arbitragem? Ok. Bom, como você disse, é soft law, não são vinculantes. Numa arbitragem verdadeiramente internacional, porque lembramos que a arbitragem internacional no nosso ordenamento e em vários outros é simplesmente aquela cuja sede de prolação da sentença é fora do Brasil, né? O que rigorosamente é pouco para retratar a riqueza e a complexidade da arbitragem internacional como estudada pelos internacionalistas e tudo mais. Uma verdadeira arbitragem internacional ela tem normalmente uma grande variedade de elementos multinacionais, né? Então, se uma parte é de um país, o direito aplicável é de outro, e outra parte é do outro, tal, é necessário encontrar parâmetros mínimos de consenso. E daí esse soft law, digamos assim, ganha dureza, ganha força. E nessas arbitragens me parece que sim, não só essas específicas guidelines da IBA, mas outras tantas regras de soft law, assumem um papel fundamental. Já na arbitragem interna, e minha experiência verdadeiramente é a da arbitragem interna, ressalvadas 2 ou 3 arbitragens de Catway, uma como árbitro e outras 2 como advogado. Minha experiência é da arbitragem interna. Na arbitragem interna, elas ocupam um papel menor e não declarado. Normalmente, o que se faz está lá nas guidelines da IBA, mas já se faz porque tem se feito assim, digamos, né? Ninguém nem invoca propriamente as guidelines. Lembro-me até de uma arbitragem que já se encerrou há uns 2 anos, em que eu era co-árbitro, em que nós árbitros, na discussão do termo de referência, do termo arbitral, e não foi por sugestão minha, mas os árbitros haviam sugerido, na minuta do termo, incluir a referência às guidelines da IBA. E quando ouvidos os advogados das partes, ambos disseram que não, que preferiam que isso não constasse ali expressamente, né? Que ficasse a fórmula padrão, era uma arbitragem CCI, que ficasse a fórmula padrão sem essa específica referência. Então, uso essa indicação, e essa era até uma arbitragem que tinha elementos de extremos de internacionalidade, embora com sentença dada no Brasil. Uso isso como exemplo para dizer que noto também alguma tendência na prática arbitral brasileira hoje não é de não seguir as guidelines, mas de adotar um procedimento quase que intuitivo e simplificado. Existem já algumas práticas que antes encantavam os arbitralistas, e uma delas está lá, inclusive cogitada nas guidelines, algumas práticas que encantavam os arbitralistas e que atualmente vêm sendo não deixadas de lado, mas pelo menos não adotadas com tanta frequência ou sem maior discussão. Eu me refiro, por exemplo, a um modelo que em toda palestra que se ouve sobre o tema se cita, que é o da prova pericial sendo feita de um modo diferente, sem um perito do tribunal, mas com os assistentes das partes apresentando eles os laudos e depois conduzindo isso só à depuração do que fosse divergência e tudo mais, né? É um modelo, enfim, diferente daquele do processo judicial, né? O raciocínio em tudo aquilo que os 2 laudos já estiverem coincidentes e tal, né, a gente não vai fazer mais nada depois. Aliás, isso existe no processo judicial muito timidamente para aqueles casos em que se permite que as próprias partes apresentem de antemão e tudo mais. Pois bem, exatamente. Esse é um modelo que já não tem sido usado com tanta frequência, eu tenho notado. Lembro também de um caso recente em que foi cogitado disso e eu votei contra e prevaleceu a adoção de um modelo mais simples, direto com um perito do juízo. Porque começou a se constatar que os trabalhos dos assistentes são de muita qualidade, invariavelmente, mas acabam sendo já tão parcialmente estabelecidos para cada lado, que o campo de divergência acaba sendo muito grande. Bons assistentes tendem a conseguir extrair bons resultados, né, do material, honestamente traduzir bons resultados. Então, eu uso isso como um exemplo de que nem sempre essas práticas acabam se revelando as mais simples. Aproveito para dizer uma coisa também, que há um tempo era heresia, agora discretamente aqui e acolá as pessoas passam a observar. Né, o Ricardo Apriliano, há alguns anos, num evento em homenagem ao Cândido, fez essa observação, teve a coragem de fazer. Há sempre uma preocupação muito grande em se dizer que não se aplica o Código de Processo Civil à arbitragem. E, de fato, não se aplica. Não é ele o regulador da arbitragem. Mas o que o Apriliano dizia,
alguns anos, e ele é um árbitro muito experiente, né? Com muita bagagem. O que o Ricardo Apriliano dizia era algo mais ou menos assim: ok, mas vocês já tentaram tirar da sua cabeça, né, deletar, né, todas as estruturas que vocês pensam, que a gente pensa com base no Código de Processo Civil? O que é que sobra para a arbitragem? A arbitragem, ela precisa, sim, de uma teoria geral do processo, portanto, precisa de uma estrutura procedimental também geral, e a informação que a gente tem para isso é, invariavelmente, a do ordenamento para o processo judiciário estatal, né? Portanto, digo isso também para dizer que, em certa medida, em algumas ocasiões, o que se vê é replicar-se não as guidelines da IBM, mas soluções que são do processo civil. Claro que com adaptações e simplificações, muitas vezes, né? Então, espero não frustrá-lo ou frustrá-los com essa resposta que tira um pouco daquele charme e sofisticação da arbitragem, para constatar que ela, em muitas ocasiões, é bem mais próxima do processo judicial do que nos parece. Muito bom, muito bom. Agora, uma outra pergunta, meu amigo. A prática de colheita de prova na arbitragem, sobretudo na arbitragem internacional também, ela traz algumas coisas que são um pouco estranhas, assim, são inusitadas para a nossa cultura de produção de prova não arbitral, vamos chamar de prova estatal. Eu vou destacar 3 delas para você falar um pouco sobre elas, sua impressão, se você acha que são boas, e se elas podem ser aplicadas no processo estatal. Se essas experiências podem ser aplicadas no processo estatal. Primeiro é o do testemunho escrito. O testemunho escrito, que é uma prática muito comum, inclusive regulada nas diretrizes da IBA. Segundo é o hot tubbing. O hot tub é o witness conferencing, essa colheita de testemunhos feita em conferência, né? Todo mundo junto numa mesma sala debatendo e vendo o que é que dá, reconstruindo conjuntamente os fatos a partir dos depoimentos que todos percebem. E a terceira é o Red Fern Schedule. O Red Fern Schedule, que também é muito interessante, já virou uma prática muito comum, e que se você acha que esses 3, o testemunho escrito, o hot tubbing e o Red Fern, eles podem ser utilizados no processo estatal, quer por determinação oficial como prova atípica, quer por negócio. Uhum. Processual, né? Sim. Bom, o que você acha? Bom, primeiro... Explique para a galera aí. Explique para a galera o que é cada um. Você é o nosso especialista. Imagine. E veja depois... O primeiro exemplo que você deu do testemunho dado por escrito, vamos e venhamos, esse é de todos o menos distante da realidade do processo judicial, né? Já não é incomum que as partes apresentem testemunhos escritos. Quando eu escrevi sobre coisa julgada no doutorado, meu projeto inicial, eu dizia isso um dia desse, num outro desses debates, que eu nunca escrevi, né, meus trabalhos acadêmicos sobre aquele tema que eu havia projetado inicialmente escrever quando eu me inscrevi no programa de mestrado ou de doutorado. E no doutorado eu escrevi sobre provas atípicas e mudei para coisa julgada por uma série de razões, né? Pois bem, nas provas atípicas, um dos desafios que eu tinha lá e tal, e desisti porque achei que talvez não houvesse ali todo o material que eu pretendia, era justamente esse, qual o valor, o significado dessa prova testemunhal trazida por escrito, né? Isso é verdadeiramente até uma prova atípica ou isso se torna um puro e simples documento como qualquer outro, assim por diante? No direito francês, por exemplo, isso existe como prova atípica, né? Acho que é a attestation, isso. Acho que é. Bom, e tal. Então isso já acontece, né? As informações da autoridade coatora do mandado de segurança acabam sendo um testemunho por escrito, né? Ainda que de alguém que ali tem especificamente a apresentação dela para aquele ponto específico, talvez possa também vinculá-la em termos maiores do que como testemunha, talvez como depoimento mesmo, alguma coisa. Mas está aí, a gente sempre estuda que a confissão pode ser judicial ou extrajudicial, e sendo extrajudicial pode ser trazida para os autos por escrito. Então ela até
de um jeito ou de outro, isso é uma realidade para a Perfeito, gente, né? perfeito. Muito bom. E na arbitragem, eu acho que isso tem um espaço muito grande, normalmente, ou muitas vezes não como um elemento autônomo daí para a realização da prova, mas muitas vezes como um ponto de partida para a subsequente ouvida daquela própria testemunha. Chega a haver casos em que o tribunal chega a pedir que as partes antes mandem, né, um depoimento escrito para ela ver se vai valer a pena ou não ela propriamente, enfim, se vai valer a pena ela ouvir aquela testemunha, ou o que ela vai ouvir daquela testemunha, né? Bom, então, sim, eu acho que isso tem muito uso no processo judicial, poderia ser utilizado. Também está muito relacionado com uma outra prática que é diferente, pelo menos no discurso do processo judicial. Aquela história que advogado e testemunha não conversam antes. Isso no processo judicial, Eu ia né? até eu ia perguntar isso para você depois. Existe uma expressão chamada industriar. Não sei se você, uma expressão dos antigos, que industriar Não, não testemunha. conheço, não. Não conhece essa? Hã? Não, eu acho que é só para quem nasceu de 70 para Para baixo. baixo, não, eu acho que talvez seja regional. Eu já a conheci como um arcaísmo, assim, mas industriou, né? Ah, fulano, o doutor fulano industriou sua testemunha. Na arbitragem é absolutamente comum fazerem-se ensaios e mais ensaios, conversas e mais conversas com as testemunhas. Até porque é muito perceptível sempre quando há algo ensaiado e quando não há, e não se vai depender de um treinamento anterior para que isso aconteça ou não. Então, o advogado na arbitragem faz muita questão de compreender o que é o material que ele tem e tudo mais. Então, isso já está bastante relacionado também com o anterior termo escrito, porque daí é frequente que nesse momento, nesses diálogos, já se leve aquela estrutura, aquela espinha vertebral, aquela estrutura básica do que a testemunha vai depor. Bom, então sim, eu acho que é grandemente utilizável e acho que até independe de negócio processual. Eu tendo a dizer que, né, a parte vai poder usar isso tranquilamente sem ter de ter pactuado isso antes e tal, e o juiz pode eventualmente solicitar alguma coisa nesses termos, como ato preparatório da audiência e assim por diante. O segundo, qual que era? Hot tub, né? O segundo era o hot tub, né? Nesse caso, o que se tem, como o próprio nome diz, é uma banheira quente em que se coloca todo mundo sentado lá dentro para conversar. É tipo a banheira do Gugu arbitral, digamos assim. A gente coloca todo mundo ali e tenta ver quem consegue pegar o sabonete na prova pericial. Mas é mais ou menos isso mesmo, é ver o circo pegar fogo, botar todo mundo junto, claro, né? Claro. E fazer todo mundo debater. A gente tem a previsão, né, de o perito ir à audiência prestar esclarecimentos, que eu acho que ela costuma ser pouco usada, mal usada no processo judicial. Então, também aqui nada impediria que ou as partes pactuassem que pretenderiam fazer essa ouvida do perito em debate direto com seus assistentes na audiência, ou até que o juiz, eventualmente, estabelecesse isso de ofício. Ah, mas ele pode fazer de ofício? Acho que sim. Ele estaria como que fazendo uma cariação pericial, né? Embora não seja necessariamente uma cariação no sentido de um desmentir o outro, né? Não de um desmentir o outro, mas é a cariação no sentido de cara a cara, né? A cariação tem a ver com face to face, né? Então, seria isso. Head Fair Schedule não é necessariamente um meio de prova, né? Mas é um método de organização do trabalho, uma itemização né, em várias colunas, e eu não saberia aqui explicar com todos os detalhes. Eu tenho, de fato, no meu escritório, acho que pelo menos 2 arbitragens que o adotaram, mas é uma itemização, uma sistematização do material probatório, notadamente de documentos já apresentados, para a partir dali ir se ticando e indicando os que ainda dependem de instrução complementar, não dependem e tudo mais. Já isso, né, tem muito cara de negócio processual, né, para funcionar, porque até na arbitragem só funciona assim, quando ambas as partes concordam em ir por esse caminho. Acho que nesse caso é essencialmente um negócio processual e talvez isso valha em algum grau para os outros 2 casos. A eficiência de negócios como esse, então isso também vale um pouco para os 2 casos anteriores. A eficiência de negócios como esse, que tem lá sua sofisticação, também a eficiência concreta, o bom resultado concreto, depende muito também do envolvimento do juiz, né? Do juiz querer ativamente
cumprir, né, essa combinação das partes tal para que isso funcione. Então eu diria isso, que esse terceiro caso é um caso essencialmente negocial. Eu já atuei em caso que as partes compactuaram apresentar os documentos, né? São 4 colunas. São 4 colunas, são 4 colunas, cada um com papel, os documentos que uma parte apresenta, aí a outra parte vem glosa na segunda coluna, vê qual é o documento que vai ter que ser exibido, etc. E é uma forma de apresentação que organiza muito, muito a prova documental, né? Quando a arbitragem ela é muito documental, se você se vale do Red Fern, e aí o pessoal que está assistindo e está vendo essas expressões em inglês, é terrível isso, mas é porque é meio que o idioma da arbitragem, né? Depois vocês procuram Hot Tubbing, Tubbing, depois vocês procuram aí Red Fern, que é o nome do brother que inventou essa coisa. Brother que organizou isso. Schedule, né? É uma espécie de agenda Red Fern. Vocês podem jogar no Google aí que aparece. Eu chego a defender, eu defendi isso no curso, no meu curso, na parte de prova, eu defendi que era possível se valer do negócio, né? Dos negócios para poder falar do Red Fern. E aí eu pergunto a você, não, mas antes de você emendando uma coisa na outra. Só um parênteses, diga. Desculpa atrapalhar a tua emenda. Eu tenho aqui uma leve discordância em relação a você, que é com o desconforto, o desconforto no emprego das expressões estrangeiras, em inglês nesse caso. Não, tô com desconforto, não tô com desconforto, não. Eu só ia comentar aqui, poxa, o nosso futebol é todo assim, né? A gente tem o back, a gente tem o corner, né? A gente tem esse pararam de usar, mas meu avô ainda se referia a técnico como sendo coach, né? Goalkeeper, né? Enfim, algumas ficaram para trás e outras como back e corner estão aí, penalty estão aí até hoje. E muitos foram substituídos por expressões militares, né? Artilheiro, ponta de lança, tiro de meta, ponta de lança, né? Ponta de lança, tiro de meta, né? Volante. Exato, volante. Tem um vocabulário você militar falou armador você falou, né? Armador? Não, armador não, mas pode ver, existe toda uma linguagem militar aí, militarizada, né? Tiro de canto, né? Pro corner, tiro de meta. Vamos ter que inventar o direito de futebol, porra. Pô, direito de futebol. Vai ter uma live leve aí, direito de futebol. Agora, olha só, emendando aqui. Falamos dessas coisas, no Hot Tub e tal, Red Fern. Agora, eu lhe pergunto, você acha que é possível no Brasil, a gente desenvolver uma discovery para arbitragem na convenção? Quer dizer, a convenção de arbitragem, ela cria uma discovery negocial? É possível. Você acha possível isso? Seria, em tese. Acha útil, acha interessante e tal? Em tese é possível, e acho que até é possível em alguma medida no processo judicial, né? Compreendida aqui uma discovery como um procedimento prévio, preparatório, antecedente, em que se confere às partes um direito de amplo acesso a material detido pela outra parte, normalmente, para ficar no exemplo mais comum, amplo acesso a todo o quadro de e-mails, conjunto de e-mails e tudo mais, para ser para usar aí um exemplo que acho que é frequente. E, em tese, sim, as partes podem pactuar isso. Utilidade disso e efetiva... eficiência prática disso talvez seja bastante discutível, porque é aquele típico caso em que a instrução probatória molda a vida substancial das pessoas. A gente costuma dizer que as regras sobre prova são regras de direito material. Para alguns sistemas é até difícil, no common law é até difícil de entender essa distinção de regra de direito material e processual. Não é bem assim que eles trabalham, inclusive para fins de direito intertemporal e de direito internacional privado. Mas nós aqui na tradição europeia continental fazemos essa classificação. E lá no começo dos anos 1960, Vittorio Denti, Capelletti e outros se envolveram num debate com os mais velhos, com Liebman, por exemplo, a respeito da natureza das regras sobre prova. E eles sustentavam, ao fim e ao cabo, que elas seriam substanciais ou também substanciais. E de todo o debate, o que fica muito claro, o que eles queriam dizer é mais ou menos o seguinte: regras sobre prova, embora sendo aplicáveis dentro do processo,
para regular a atividade de reconstrução dos fatos, que é instrumental à aplicação do direito, e, portanto, sob esse aspecto, seria uma regra, um instrumento nitidamente jurisdicional e, portanto, teria natureza processual, elas moldam muito antes a vida das pessoas. Né? Se eu sei que é proibida a prova puramente testemunhal de um certo contrato, eu evito, embora no direito material não exista a exigência de forma escrita, eu evito não documentá-lo, porque isso vai me dar problemas depois, lá na frente, etc. E tal. E digo isso para chegar ao seguinte ponto. A prática de discovery envolve práticas de documentação e registro de material muito moldadas por isso. As grandes empresas passam a atuar pensando que há sempre a perspectiva de elas terem de abrir todo o seu material. Portanto, elas criam regras de comunicação interna, de seleção de material e tudo mais. Então, simplesmente de uma hora para outra botar isso dentro de uma tradição que não a utiliza, mas claro, isso derivaria de uma escolha das partes, elas que estariam se metendo nisso. Pode ser desde muito constrangedor até muito caro e complicado mesmo, porque é uma coisa que sempre apontam, o quanto a Discovery encarece o processo do Common Law. São duas coisas que encarecem o processo do Common Law, são duas coisas que exigem sempre a presença do advogado, embora formalmente ele não seja exigido. Em qualquer livro que você vai ler, vai dizer, não, tem que ter advogado porque em processo acontecem duas coisas com muita frequência. Discovery e collateral estoppel. Se eu bobear, né? Então o processo fica mais caro e mais comprido, com coisas que deveriam facilitá-lo. Então, eu não tenho visto assim, a pactuação nesse sentido de discoveries na arbitragem brasileira. Né? Lembro-me de uma ocasião em que uma parte quis acesso pleno aos e-mails da outra parte, e eu era presidente do tribunal, mas com o consenso dos dois árbitros nós indeferimos isso porque era nitidamente uma providência excessiva. Massa. Me diga uma coisa, eu preciso falar sobre esse tema com você, já até perguntaram aqui. Produção antecipada de prova e convenção de arbitragem. A gente tem que falar sobre isso, né? Tem. Você já tem um pensamento formado sobre o assunto? Já tive e já destive. De modo que tenho de novo. Tenho de novo. Esse tema é muito delicado. Quando eu escrevi sobre produção antecipada de provas, não sei se em todas as variações lá, porque eu fiz uns comentários para o Kramer e para o Cabral, e depois publiquei um artigo mais completo e detalhado. Então, no artigo, certamente, eu enfrentava esse caso, e para que todo mundo se situe aqui, qual é o drama, qual é o problema? Não há dúvidas de que, enquanto não instaurado o tribunal arbitral, a competência para medidas de tutela de urgência é do Poder Judiciário. Depois instaurado o tribunal arbitral, é dele, e a execução dessas medidas será solicitada ao Poder Judiciário. Muito bem. Produção antecipada de provas tem uma versão sua, uma hipótese sua, que é aquela que antes era única, explicitamente prevista, que se funda em urgência. É uma medida com um cunho cautelar. Mas, ao lado dela, e hoje por expressa previsão, e antes já por pura e simples prática, derivada da inafastável existência de um direito autônomo à prova, existem produções antecipadas de prova não urgentes. E como é que nós ficamos, então, se o tribunal não está instaurado, se o tribunal arbitral não está instaurado? A quem eu requeiro, se eu tenho uma convenção arbitral, a quem eu requeiro uma medida de produção antecipada de provas perante o meu adversário? Se ela se fundar na urgência, tudo vai se resolver pela regra geral. E é claro que aqui vem a primeira dica de ordem prática, né, que é o que todo mundo faz. Todo mundo tenta encontrar algum pingo de urgência no requerimento de produção antecipada pré-arbitral que vai fazer. Mas vamos enfrentar a questão em termos teóricos. Eliminada a urgência, né, de quem é a competência? Eu dizia que já destive uma ideia a respeito do tema, porque quando escrevi naquela época, eu fui flexível e disse que isso poderia ir para o judiciário, tendo em vista custo, operacionalidade, adaptando um pouco uma diretriz que é cara, inclusive, ao processo arbitral. O processo arbitral, na arbitragem, isso não está claro, por exemplo, na lei brasileira, mas é um princípio vigente em todos os ordenamentos. Na arbitragem há um princípio pelo qual, nessa relação com o Poder Judiciário, as providências
e claro que aqui eu sei que não é disso que nós estamos falando, mas as providências urgentes, por exemplo, pedem-se a quem estiver em melhores condições de te dar aquilo naquele momento. Então, mesmo quando há tribunal instaurado, a arbitragem aceita, quando já há tribunal arbitral instaurado, a arbitragem aceita que você requeira isso ao Poder Judiciário, quando ficar evidente que o tribunal arbitral não poderia examinar e processar e eventualmente efetivar aquele efetivar ele nunca poderia, aliás. Né? Ele não poderia te dar uma resposta adequada tanto quanto o judiciário. Então, com base nisso, na época, até disse, embora sabendo que aqui não estávamos diante da urgência, até disse que me parecia razoável deixar isso para arbitragem. E até soltei uma mais ou menos assim. Em muitos casos, a produção antecipada, eu acho que eu falei uma frase errada, né? Acho que cometi um ato falho, quis dizer que deixaria para o judiciário. Você falou arbitragem, mas não era judiciário. Judiciário. Até soltei a seguinte também, haverá casos em que é importante essa produção antecipada até para se definir propriamente o alcance da convenção arbitral e tal. Mas, rigorosamente, não me parece que aquela opinião que eu emiti lá era mesmo a mais adequada. Acho que a própria competência desautoriza, inclusive, esse meu último argumento. Diante disso, o que é que nos sobra? Primeiro, convenções arbitrais que se valem de uma fórmula um pouco mais ampla para assegurar que essa competência será do juiz estatal. Em vez delas aludirem a medidas urgentes pré-arbitrais, aludirem a medidas antecedentes ou preparatórias da arbitragem. Em muitos casos em que as partes redigiram desse jeito, por acaso, não pensando nesse efeito concreto, isso já tem acontecido. O judiciário tem dito, nesse caso dá, porque aqui a expressão usada não é medida urgente e anterior à arbitragem, mas sim medida preparatória da arbitragem. E uma produção antecipada tem esse cunho, pelo menos, preparatório. Se a convenção se a convenção expressamente estabelecer a competência para essa produção antecipada de prova, claro, o problema desaparece. Se encerra. Mas o que eu quis dizer propriamente nesse problema, mas usaram fórmulas amplas o suficiente, né? Então era esse recado que eu queria nesse ponto passar. Claro que o mais recomendável ainda é que as partes enfrentem expressamente isso de uma vez por todas. O outro aspecto da questão que tem sido percebido agora é que as câmaras arbitrais estão começando a atentar para esse problema e a alterar seus regulamentos. Né? Há, por exemplo, aqui um projeto de alteração nesse sentido na Câmara da Federação das Indústrias do Paraná, de que eu sou vice-presidente, a fim de prever que produção antecipada de provas arbitral vai se submeter ao procedimento da arbitragem expedita, que é uma arbitragem mais curta, simplificada e bem mais barata, porque o problema é custo e demora. É custo, né? O problema é custo. Então, acho que os dois caminhos são esses. As câmaras se prepararem para isso regulamentarmente e as partes anteverem esse possível problema convencionalmente. Né? Para mim é um problema. Eu tive uma orientanda, Carolina Meirelles, que acabou até publicando esse ano na revista de processo a síntese do trabalho dela, em que ela vai nessa linha de que a tendência no silêncio da convenção, a tendência é que isso vá para o tribunal arbitral, que se faça uma arbitragem expedita, mais barata, etc. Embora eu, particularmente, no curso, a gente defende que a inadequação do tribunal arbitral é tão grande para um caso assim que eu prefiro defender, eu reconheço com um pouco forçado, que no silêncio se vá para o judiciário. Foi minha primeira tendência e aquela própria diretriz que norteia a tutela de urgência, de que eventual inadequação, né, de uma via justifica o emprego da outra, também justificaria isso, né? Beleza. Outra pergunta, meu amigo. Só contar aqui um caso interessante com que eu estou lidando no escritório agora. Veja que bacana. Produção antecipada de provas, no primeiro momento foi indeferida porque não haveria urgência, a gente tentou alegar urgência. Daí, para nossa sorte, a convenção, por isso que eu dizia, a convenção era ampla e já havia aqui um precedente no Paraná dizendo que quando a convenção fala em medidas antecedentes, pode ficar no judiciário, né? Mesmo não havendo urgência. Daí, tudo isso aconteceu, foi determinada, era uma produção antecipada de provas para fins de exibição de documentos, o réu não exibiu. E nesse meio tempo instaurou-se, ou vai se instaurar, o tribunal arbitral. Agora veja que bacana. Como ele já não exibiu, não vai passar isso para arbitragem, porque chegou naquele ponto em que o procedimento iria para a adoção de providências sancionatórias do réu para que o réu exiba, coercitiva. Então agora fica ali por uma outra razão. Né? Enfim. Entendi. Muito bom, muito bom.
Me diga uma coisa, meu amigo. Você acha possível distribuição dinâmica do ônus da prova em arbitragem? Acho que sim, acho que sim. Porque, primeiro, não há na lei de arbitragem brasileira uma regra expressa sobre a distribuição do ônus da prova. E, no entanto, a distribuição do ônus da prova da arbitragem é a mesma, padrão do processo judicial. Por quê? Porque a gente aplica o Código do Processo Civil aqui? Não, porque aquela distribuição padrão reflete um princípio, né? Um princípio geral. Tanto é que a ZPO alemã não contém uma regra expressa sobre essa distribuição, e a distribuição que lá se faz e que serve de modelo de inspiração, inclusive para outros ordenamentos, é essa que nós temos aqui. Fato constitutivo pelo autor, extintivo, impeditivo, modificativo pelo réu, etc. lá, etc. e tal, com todas as dificuldades de enquadramento que isso gera, né? A diretriz subjacente a tudo isso tem o ônus de produzir a prova aquele que tem mais facilidade para produzi-la em tese, ou que tem mais interesse na sua produção e que por isso teria reunido mais material e teria mais facilidade. Esse é o princípio geral subjacente. E se formos olhar com calma, o princípio geral subjacente já traz em si a semente da possibilidade da inversão. Porque se o princípio geral é o de que as coisas são em regra desse modo, o autor com fato constitutivo, réu com impeditivo, modificativo impeditivo ou extintivo, se as coisas são assim em regra, porque em regra quem tem mais facilidade é cada um desses sujeitos em relação a esses fatos, também aí está a autorização da inversão, no sentido de que, quando se constatar que concretamente quem tem mais condição de produção da prova é a outra parte que não em princípio, incumbida, faria inversão. Então, eu diria que o mesmo princípio geral que faz com que a regra geral na arbitragem seja igual ao do processo judicial, já traz em si a autorização para a inversão. Tá? Respeitado o contraditório e tudo mais. Claro, observado lá o artigo do Código. Você acha possível, como prova atípica, o autodepoimento como prova da pessoa que depõe? A pessoa pedir o próprio depoimento? Acho, eu sempre tive muita facilidade para aceitar isso, porque acho que isso é plenamente possível no processo judicial. Acho muito artificial, inclusive, a distinção de que em alguns casos ele estaria dando um depoimento livre e em outros ele estaria fazendo o depoimento pessoal clássico. Eu acho que a confissão pode aparecer em qualquer uma das hipóteses. A confissão, inclusive, é um resultado de convicção probatória e, portanto, não tem hora nem lugar para acontecer. A gente falava antes, ela pode ser extrajudicial. Então, eu sempre tive muita facilidade em aceitar isso, até porque acho que eu estudei esse ponto específico quando estudei pelo Ovídio Batista da Silva, e ele era um fã da célebre obra do Capelletti, né, sobre a oralidade e o depoimento da própria parte. E até com o máximo respeito, mas às vezes ainda me admira como esse tema ainda precisa ser efetivamente enfrentado. Portugal, recentemente, precisou colocar isso na lei e tal. Paulinho Sternac Amaral escreveu um trabalho, eu confesso que acho que eu não vi o resultado final dele, mas ele já escreveu sobre isso. Ele foi fazer pós-doc lá em Portugal, escreveu inclusive sobre essa explicitação em Portugal. Não sei se você... Acho que você sabe disso. O parágrafo 2º do 357, não sei se eu já conversei com você sobre isso, o parágrafo 2º do 357 do CPC, que permite aquele acordo de organização do processo, em que as partes podem, por exemplo, definir os fatos controvertidos, os fatos não incontroversos, os meios de prova, como são os meios de prova. Ele foi, quando eu estava aquilo foi uma sugestão minha e foi inspirado na prática arbitral. A prática arbitral de se poder, no termo de compromisso ou na ata de admissão, pouco importa o nome que se dê, aquele ato inaugural que estabelece as grandes regras daquela arbitragem concreta, se estabelecer um rol de fatos controversos, um rol de fatos incontroversos, e, portanto, fatos a respeito dos quais não haveria necessidade de prova, rol dos fatos controvertidos, e com esse rol, 1, 2, 3, 4, 5, a prova testemunhal somente poder ser apresentada se a parte indicar a testemunha ou relacionar a testemunha com algum daqueles fatos, naquela lista. Que é uma prática, mesmo nas minhas arbitragens, todas eu faço isso, e é muito, muito útil, muito útil. Queria saber se você concorda dessa utilidade, se você vê mais coisas além disso,
se a gente pode levar isso tudo para o processo estatal. Sim, concordo, é extremamente útil. Isso pode ser feito tanto no termo de arbitragem, no termo de referência, ata de admissão, né, o nome varia de uma instituição para outra, quanto também pode acontecer, e aí a nossa lei de arbitragem diz que esse ato, seja o nome que ele tiver, ele funciona como um adendo à convenção arbitral, né, então ganha valor convencional, inclusive, como não poderia deixar de ser, não precisaria nem a lei dizer, e acho que isso pode acontecer até no momento subsequente do processo. Depois, por exemplo, das partes já terem apresentado suas alegações, várias, elas pretenderem nesse momento fazer essa depuração, como aconteceria, aliás, pelo 357, parágrafo 2º, no processo estatal. Acho que isso não tem sido tão bem usado na própria arbitragem como deveria. No processo judicial nem se fala, o processo judicial é muito tímido ainda, né? Muito tímida essa atividade toda. E no processo arbitral, mesmo que eu tenha notado em muitos termos de arbitragem, que tem sido mais frequente, é que as partes livremente colocam ali um resumo, né, de seu requerimento inicial e de sua resposta inicial, com uma ressalva de que depois minudenciarão aquilo, especificarão aquilo e tal. Então daí acaba ficando algo quase que, não vou dizer pro forma, porque já é muito importante para definir o objeto do processo, mas para definir o objeto da instrução probatória acaba sendo muito tímido. Talvez porque o momento mais adequado para isso seja mesmo um pouco depois, né, quando elas já depuraram um pouco enfim, o universo do que há de controvérsia, etc. e tal, mediante o debate. Né? O pessoal, Talamini, ficou um pouco assustado aí. Muita gente boa nessa live, viu? A responsabilidade grande é nossa. Mas, inclusive, passou a live toda aí assistindo, vai para uma banca agora. Mas o pessoal ficou um pouco assustado com aquela sua consideração, que é incrível mesmo. Eu não estou recebendo comentário do pessoal, é normal isso, né? Para mim fixou. Às vezes trava, mas aí você vá com o dedo. Não adianta. A Bruna, a última é uma da Bruna Cordeiro, grande mestre, muito obrigado. Às vezes acontece isso. Parou numa bonitinha. 2 coraçõezinhos, assim, grande mestre. Uma coisa que o pessoal se assusta é com o fato de a percepção sobre a ética, o comportamento ético devido pelo advogado em relação ao testemunha ser tão diferente do nosso. Né? O nosso código de ética, o advogado não pode industriar a testemunha, não pode preparar a testemunha, não pode ter contato com ela. Quando a perspectiva da arbitragem é outra, inclusive. É a de que se o advogado não prepara a testemunha, ou seja, não deixa ela preparada para um bom depoimento, e preparar a testemunha não é, claro, fazendo que ela vai mentir, evidentemente, nada a ver com mentira. Preparar dizendo, olha, eles vão lhe perguntar para isso, para aquilo, se prepare, você saiba as informações, deixar o testemunho melhor para o judiciário. Então, a percepção ética é diferente, né? E a ideia do testemunho escrito também vai muito nessa linha, como você colocou muitíssimo bem, né? Porque quando você está atrás do testemunho escrito, a própria cross-examination vai ser em cima do testemunho escrito. Então, você já delimita, facilita a colheita da prova, né? Muito bom. Uma última pergunta. Só para deixar bem claro, final. Portanto, só para deixar bem claro, já que isso causou alguma surpresa ao pessoal, do ponto de vista ético, não há nenhum déficit. Né? Os parâmetros de honestidade têm que ser exatamente os mesmos, não se pode mentir. Tudo claro, mais. Evidentemente. Normalmente, esse contato prévio é muito bom para o próprio advogado dar uma apertada na testemunha, para que se ela não estiver sendo verdadeiramente sincera, ele mesmo já perceba isso e já a descarte. Porque não tem coisa pior do que levar a testemunha que mente antes, e daí na hora treme na base perante o juiz ou o árbitro quando recebe um questionamento mais incisivo e tal. Então essa pessoa tem que ser filtrada antes, não pode nem ser levada. Para isso é muito bom sempre. É exatamente isso. Uma última pergunta, meu amigo, é a seguinte. Tá? Eu, com isso a gente vai se caminha para o final. A relação entre prova ilícita na arbitragem internacional, ou arbitragem produzida fora do Brasil, né? Sentenciada fora do Brasil, e a impossibilidade de homologação de sentença estrangeira. Você acha que o uso de uma prova que no Brasil é ilícita é impeditivo para homologar a sentença arbitral estrangeira no Brasil? Deixa eu só entender. Então, entra naquela ordem pública, a arbitragem, entra naquela questão de ordem pública. A arbitragem foi realizada lá fora e quando se chega aqui, o STJ negaria a homologação sob o fundamento de que a prova é ilícita. Né?
Seria alguma É coisa isso. assim. Eu acho que isso não vai comportar uma resposta na base do tudo ou nada. Bom, primeiro que a ordem pública relevante para a homologação da sentença estrangeira, você já deixou isso indicado na sua pergunta, né? Sinteticamente indicado, a ordem pública relevante para a homologação não é a ordem pública interna, né? É o modo como cada país vê a ordem pública internacional, que é um pouco mais complicado do que isso, né? A verdade é essa. Então, o que nos faz aceitar, ter de aceitar certas práticas que aqui seriam violadoras de nossa ordem pública interna, seja lá o que ela for. Eu sei que você tem desconforto com a expressão, Eu sou. mas a gente consegue entender lá normas cogentes, normas, né, que transcendam o interesse das partes, etc. e tal. Então, já começa por aí, a gente tem que ter uma flexibilidade. Numa live outro dia de que você participava, eu dava como exemplo a histórica aceitação do Supremo e do STJ de divórcios litigiosos feitos na China com sentenças que não têm fundamentação nenhuma. Ou não só na China, em vários países, sob o fundamento de que essa prática nesses lugares é bem aceita e tudo mais, e não retrata um processo arbitrário. Em outros casos, a negativa de homologação, num caso assim, derivará de uma repulsa a uma conduta arbitrária. Acho que o mesmo eu diria aqui. Se o emprego dessa prova ilícita se insere num contexto de um ordenamento estrangeiro que não adota essa posição radical que o direito brasileiro adotou, né, que é muito criticada, a Grande Barbosa Moreira criticava. A própria preparação da testemunha é um exemplo disso. Né? Sim. Para o Brasil seria ilícita. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente precisaria e poderia ter discutido mais esse tema, porque eu acho que não. Eu acho que, francamente, essa preparação... Não, eu acho que é um exemplo do que você está dizendo. É um exemplo do que você está dizendo. Sim, sim. Não é exemplo para... É exemplo de que, para o determinado contexto, a licitude, visto pela nossa cultura, haveria ilicitude, e não haveria razão para não homologar. Mas o meu ponto de parcial divergência é de que eu já tenho dúvidas se a nossa cultura interna atualmente vê isso como uma ilicitude. Pois essa prática tem sido adotada em algum grau mais tímido também nos processos judiciais respeitados os limites da ética e tudo mais. Mas, enfim, o que eu diria é isso, haverá casos e casos. Depois vai haver um caso que advém uma prova obtida com tortura e essa não se vai admitir aqui, ponto final, porque isso repugna a ordem internacional, né? Alguma coisa assim. Então, acho que vai depender muito do caso. Muito bom, meu querido. A gente está terminando. Pô, prazer imenso, viu? Todo meu. Grande live. Grande live. Aqui várias essa live vai... a gente agora tem que marcar outra, você me recebendo. Claro, você como hospedeiro e eu como hóspede do seu Instagram. Essa live vai para o IGTV e depois ela vai para o meu canal do YouTube. Sigam o professor Eduardo Talamini nesse perfil que está em cima, que vocês estão vendo, no Instagram. E provoquem para que ele faça mais lives e nos dê as suas primorosas lições. Bom dia a todos, bom dia a todas. A palavra é sua, meu amigo, para você se despedir. Obrigado a todos, uma ótima semana para todo mundo. Fred, querido, receba aí meu caloroso abraço e fiquem todos bem, cuidem-se todos. Na medida do possível, fiquem em casa, etc e tal. Beijo, tchau.